Olá, pessoal, sejam todos, todas e todas bem-vindas. Eu me chamo Robson, sou professor de História e hoje nós vamos ter mais uma videoaula aqui no canal, né, intitulada de Expansão Marítima e Comercial Europeia. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia, né, das navegações e vamos ficar especificamente, né, nas abordagens do pioneirismo português e nas navegações espanholas. Então, antes de tudo, peço que curtam, compartilhem, comentem esse vídeo, e vamos lá. É importante nós pensarmos, né, que tipo de mundo que era conhecido até o século XV. Então, para compreender o que foi a expansão marítima europeia, nós precisamos fazer um exercício. Imaginar um mundo sem telefone, sem internet, televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata que nós conhecemos. Com isso em mente, nós vamos estudar o que os europeus, lá do século XV, sabiam sobre o mundo, né, e o que passaram a conhecer com a expansão marítima. Este era o mundo conhecido pelos europeus no século XV. Observem esse mapa. Observem bem. Esse mapa corresponde aos mapas que nós conhecemos hoje? Reflitam. O que era diferente nesse mapa? Quais as regiões, né, os europeus da época desconheciam? E quais conheciam mais detalhadamente? Como você pode ter notado, o mundo conhecido pelos europeus resumia-se, então, à sua vizinhança. A própria Europa, parte da África, parte da Ásia. O conhecimento que se tinha do mundo no século XV era muito limitado, geralmente vindo de mapas gregos, romanos e principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. A maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente. E a pouca informação que chegava era baseada nos relatos dos viajantes, de forma imprecisa e repleta de elementos fantásticos. Por exemplo, a obra, né, o livro do viajante Marco Polo, nascido em Veneza, é um exemplo de fonte de informação em que relatava as viagens que fez pelo Oriente, incluindo a China. As riquezas, as características e os costumes dos povos com quem teve contato. Tá? Então, se vocês observarem nessa imagem, né, aqui a gente consegue perceber o Marco Polo em uma de suas viagens. Observem, né, o que ele carregava em seu navio, tá? Algumas novidades, então, do Oriente, que a Europa desconhecia. Na época, acreditava-se que a Terra era plana. O que é ser plano? Vamos pensar semelhante ao formato de um prato. E que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, caíam em um abismo sem fim, como um grande precipício. Que a gente consegue observar, né, a ideia da Terra, né, plana, numa ilustração, né, daquele período. O Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos. Olhem as imagens como é retratado, né, os monstros marinhos, como são retratados os monstros marinhos, né, a ideia de proporção, né, de tamanho entre uma embarcação e um monstro, isso é interessante nós refletirmos. Para um europeu sem instrução, o que você acha que as imagens transmitiam? Um europeu que não tinha conhecimento, né, das técnicas marítimas, não conhecia o mar, né, ao pegar uma imagem dessa, o que ele iria perceber, né, entender sobre o que se passava no mar? Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes, que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus o encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Tá? Assim como, né, o Fernando Pessoa, poeta, diz, navegar é preciso, viver não é preciso.
Parte do pressuposto, né, que alguns países, né, tentam buscar novos caminhos. Até o século XV, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível, mas os europeus começaram a se lançar nele em busca de novas rotas marítimas, que os levassem a novas possibilidades e as riquezas existentes no Oriente relatadas pelos viajantes. O desbravamento do Atlântico foi uma alternativa encontrada por portugueses e espanhóis, uma vez que as rotas comerciais conhecidas, por onde trazidas as riquezas do Oriente, eram controladas por mercadores árabes e comerciantes de Gênova e Veneza, né, as cidades italianas. As principais rotas comerciais, né, dominadas então por comerciantes árabes, genoveses e venezianos, né, então a gente tem alguns traçados aqui no mapa, não é um mapa da época, né, um mapa atual, mas a gente consegue perceber as rotas, né, de comércio que foram estabelecidas naquele período. Vocês podem perceber que elas se situam nos continentes, né? Europa, África e Ásia. Nessa época, então, as viagens marítimas eram arriscadas e longas demais, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Com os barcos movidos a remo ou a vela, a sobrevivência dos navegadores era bem delicada, pois a alimentação era racionada, com pouca variedade e geralmente não tinha boa qualidade. Esse quadro colaborava para o surgimento de várias doenças. Mas o que fazia todo esse risco valer a pena? Que riquezas eram essas? Ouro, prata e pedras preciosas? A resposta vai além e pode até mesmo surpreendê-lo. Todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente, além das riquezas minerais. Então, vocês sabem que especiarias eram essas? Especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, né, secos e com um forte aroma, como cravo, canela, noz moscada, né, gengibre, sândalo, né, entre tantas outras. Eram usadas não só na culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos e também medicamentos. E na atualidade, continuamos usando essas especiarias? Encontramos esses produtos com a mesma dificuldade? Vamos perceber, né? Hoje facilmente a gente encontra num supermercado esses condimentos a um preço até então acessível, né? Mas no período das grandes navegações, as especiarias eram objetos valiosos, né? Eram como se fosse a preço de ouro. Além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, a expansão marítima ela foi norteada por conquistas de mais terras, conquista de fiéis para a Igreja Católica, conquistas de mercados consumidores do que era produzido na Europa. Vou trazer o caso de Portugal. Então, Portugal foi pioneiro, né, nas grandes navegações. Quando eu falo pioneiro, primeiro, né, o primeiro povo, né, que se propôs a explorar o Oceano Atlântico. Uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira, por exemplo, a posição geográfica favorável, próximo do mar, precoce centralização política, a capital disponível para investir, a existência de comércio marítimo com o norte da Europa, o domínio das técnicas de navegação. Então, tudo isso favoreceu os portugueses a se lançarem no mar num primeiro momento. Quanto ao domínio das técnicas de navegação, podemos destacar a importância da Escola de Sagres, um centro de estudos náuticos que reunia geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores e construtores que desenvolveram e aperfeiçoaram instrumentos náuticos, né? Por exemplo, a bússola, a balestilha, mapas, embarcações e estudos sobre navegação.
Isso tudo possibilitou que os portugueses pudessem navegar cada vez mais longe do litoral. Aqui a gente consegue identificar, né, a busca do século XVIII, e a ideia ali do bastão de Jacob, né, utilizado também, né, como técnica de navegação. Neste contexto, vários navegadores portugueses se destacaram, né? Então, nós temos o Bartolomeu Dias, né, que chegou ao sul da África no ano de 1488, até então denominado Cabo das Tormentas, passando a chamar-se Cabo da Boa Esperança, posteriormente. O Vasco da Gama, né, que é o primeiro navegador a chegar à Índia, no ano de 1498, trazendo um grande carregamento de especiarias. E o Pedro Álvares Cabral, né, que veio ao Brasil, né, hoje Brasil, 1500, antes de seguir até as Índias. Vou trazer o caso, então, também das navegações espanholas, né? A Espanha foi a segunda a iniciar no empreendimento das navegações. O seu atraso deveu-se à finalização do processo de expulsão dos muçulmanos de seu território, né, chamado de Guerra de Reconquista. Incapacitada momentaneamente em dar a largada nas expedições marítimas, a corte espanhola decidiu contratar navegadores, né, então, em seu nome. Quais foram, né, eles? Né? Alguns. O Cristóvão Colombo, né, que é natural de Gênova, propôs chegar à Índia navegando em sentido oeste, mas acabou descobrindo a América em 1492. O Fernão de Magalhães, um natural de Portugal, que fez a primeira expedição que circunnavegou o mundo. O Hernán Cortés, que conquistou a civilização asteca no atual México, em 1519. O Francisco Pizarro, que conquistou a civilização Inca no atual Peru, em 1532. É interessante nós pensarmos, né, Portugal e Espanha, a partir de alguns pontos. Né? Quando começou, então, Portugal, 1415, com a tomada de Ceuta, Espanha, 1492. Quem que financiou os portugueses? Os reis, e os espanhóis, os reis também. O objetivo de Portugal era chegar às Índias, da Espanha também. Então, a rota que seguiu, né, os portugueses foi contornar o continente africano por mar, né, e a Espanha navegar para o oeste, né, que era uma perspectiva diferenciada. Os principais viajantes, né, portugueses, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, enquanto na Espanha, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, entre outros. As conquistas realizadas, né, para os portugueses, Brasil e Calicut, na Espanha, América Central, México, América do Sul, uma relação de dominação, uma relação depois de colonização, de exploração, de poder, e tudo isso, posteriormente, vai atender uma demanda de resistência perante os povos locais, nesses espaços territoriais. Há uma divisão do mundo, né, e o Tratado de Tordesilhas. A expansão marítima gerou um grande desentendimento entre Portugal e Espanha, pelas terras recém-descobertas no Novo Mundo, batizadas de América, e ainda as terras por descobrir. Para evitar um conflito ainda maior, em 1493, o Papa Alexandre IV foi chamado para resolver a questão decidindo, através da bula Intercoetera, dividir as novas terras com um meridiano situado a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Percebendo que não ficaria com muita coisa, então, baseado nesta divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento. E assim foi feito. Um ano depois, 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, o que nós temos ali enquanto definição. Num primeiro momento, em 1493, Portugal ficaria só com esse pedaço. 1494, com o Tratado de Tordesilhas, esse pedaço, né? A leste. A oeste ficaria o território de expansão espanhola.
Este é um mapa da América do Sul, de 1650, tá? Com indicação das áreas de povoamento, espanhol, então, em vermelho, português em verde e holandês em amarelo, tá? Se vocês conseguirem identificar através dessas cores. Entretanto, nós podemos observar os meridianos, né, essas linhas imaginárias propostas na divisão do mundo por Espanha e Portugal. O meridiano mais à direita representa o que seria a bula intercoetera, proposta pelo Papa Alexandre IV. Essa primeira aqui, ó. O mais à esquerda, então, é o Tratado de Tordesilhas, né, a localização das cidades atuais, né, aqui Rio de Janeiro, Brasília, enfim, é somente ilustrativa. Vale salientar que os reis de outros países europeus não aceitaram tranquilamente o Tratado de Tordesilhas, pois não participaram da divisão, como França, Inglaterra, Holanda, que também partiram para o mar, tiveram as suas especificidades nas navegações. O Francisco I, né, o rei da França, esse que vocês conseguem observar, declarou a famosa frase: gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo. Há também muitas trocas culturais, a expansão marítima, comercial, possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos povos e novas culturas. O comércio com o Oriente, né, a sociedade extremamente diferente da europeia, promoveu intensa troca, não só de mercadorias, mas também de costumes e hábitos. Fez o homem ampliar a visão, olhar para o seu próprio mundo. É notável, então, a mudança na alimentação do europeu com a inclusão, né, de produtos locais. Por exemplo, a batata, o milho, a mandioca, tomate, por exemplo, produtos dos quais usufruímos até hoje. Deixo para vocês uma sugestão de diálogo e, né, de ilustração fílmica. O filme 1492, A Conquista do Paraíso. Tá? Facilmente vocês encontram no YouTube, tá? Assistam, né, para entenderem um pouco de tudo isso que nós abordamos nessa videoaula. Então, o filme ele vai abordar a expansão marítima, né, espanhola especificamente, enfocando na vida do navegador Cristóvão Colombo. Deixo para vocês a tabela de imagens, sites que foram utilizados nessa videoaula. Certo? Um abraço, até mais, até uma próxima videoaula de